Paz, meus irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje nós vamos dar sequência na nossa série de mensagens no Evangelho de João. Hoje é a segunda mensagem, baseada ainda no capítulo de número 1. E como nós temos um número um pouco elevado de versículos, em vez de fazer leitura habitual para a economia de tempo, nós vamos fazendo à medida em que eu for explanando os versículos. Mas para vocês já ficarem cientes, abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 19. João, capítulo 1, verso 19. O que nós ouvimos semana passada, da parte do pastor Rodrigo, foi sobre o prólogo, a apresentação que João faz do seu evangelho. E nós vimos ali que João, quando ele apresenta o prólogo, ele faz de uma maneira diferente dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles começam pela genealogia, localizando Jesus na história. João não, como nosso pastor pregou, ele já vai objetivamente direto apresentando-nos quem é Jesus, principalmente o Cristo encarnado. Ele mostra ali o que nós iremos encontrar no seu evangelho. Ele nos faz uma breve apresentação daquilo que nós... Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos que antecedem o ministério público de Jesus. Nós vamos ver, se Deus quiser e permitir, terminaremos hoje o capítulo de número 1, e semana que vem veremos o capítulo de número 2, que é o start, o início do ministério público de Cristo. Só que, porém, quando João ele escreve do verso 19 ao verso 51, nós vemos ali que ainda Cristo não está publicamente manifestado. E é dentro desse texto que nós então falaremos. Veremos que João ele tem um desafio, que é fazer um registro fiel dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que ele tem que passar uma mensagem aos seus leitores. Imaginemos nós que eu vou contar uma história para alguém, eu vou contar um acontecimento para alguém, e eu preciso ser fiel ao que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu preciso transmitir de uma maneira que quem ouve entenda o que aconteceu. João tem um desafio maior ainda, porque quando eu converso com alguém, esta pessoa pode ficar em dúvida e me perguntar algo. Por exemplo, alguma circunstância dentro daquele acontecimento em que ela não entendeu. Mas João, ele está escrevendo o seu evangelho. Então ele está transmitindo para os seus leitores originais, de tal maneira que eles não terão a oportunidade de perguntar ao escritor alguma coisa. Então João ele tem esse desafio, ser fiel ao que aconteceu, mas também transmitir de maneira que o seu leitor entenda. E João, nós vamos ver, ele faz isso muito bem. Vamos iniciar então no verso de número 19. Hoje, de forma didática, eu vou abrir aqui, digamos assim, para que vocês não se percam dentro dos versículos, três janelas diferentes. E a primeira janela, ela vai do verso 19 ao verso de número 28, que nós faremos a leitura. João, capítulo 1 e o verso 19. Diz assim, primeira janela. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João
respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não o conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A primeira janela dentro desse texto que nós vamos abrir é o testemunho de João sobre si mesmo. João, ele nos relata acerca da sua própria pessoa. Aproveitando, digamos assim, a oportunidade que surge, então ele declara quem ele não é e quem ele é. O ministério de João Batista é apresentado antes do evangelista João detalhar as formas em que Cristo se manifestou publicamente. Nós vemos que João Batista, como profeta, ele é apresentado antes mesmo do que o próprio Cristo pelo evangelista João. E pelo fato de nós termos dois João, eu vou sempre dizer João Batista e João o evangelista. Por quê? O prólogo nos contou que João Batista, capítulo 1, versículo de número 7, veio como testemunha para certificar acerca da luz. João, ele é o testemunho. E hoje nós vamos ver que ele dá testemunho de si mesmo. Esse testemunho João deu às delegações oficiais que foram enviadas de Jerusalém. O ministério de João Batista, ele é tão efusivo, crescente, ele chama tanta atenção, que os religiosos de Jerusalém, o centro religioso da nação de Israel, eles enviam mensageiros, ou seja, sacerdotes e levitas, até o profeta João Batista, para perguntar: quem tu é? Afinal de contas, o Sinédrio era o responsável por reger a religião em Israel, e eles estão preocupados com um profeta que tem ganhado público, em que a sua mensagem tem se propagado, e eles ainda não identificaram quem ele é. E aí em que então nós vemos a resposta do próprio João. E a pergunta que eles fazem é uma pergunta um tanto quanto curiosa. Por quê? Os judeus, eles perguntaram: quem és tu? Quem é esse que nós não identificamos o que ele faz ou o que ele veio? Particularmente, penso eu, que essa é uma pergunta das mais profundas. Imagine você. Se alguém lhe pergunta agora: quem é você? Quem você é? Qual seria a sua resposta? O profeta João estava muito bem consciente quando nós vemos a sua resposta. Ele sabia exatamente. E ele começa pela negativa: eu não sou o Cristo. A pergunta correta que vocês deveriam fazer para mim é: tu és quem nós imaginamos que tu possa ser? E ele diz: eu não sou o Cristo. E vejamos bem, João entende o que não está sendo perguntado. E João responde aquilo que eles queriam saber. Mas ainda assim, do ponto de vista humano, quando nós olhamos para João Batista como profeta, um ser humano igual nós, e ele responde: eu não sou o Cristo. Nossa, imagine vocês que ele poderia rogar para si uma autoridade e uma autenticidade da maior classe possível. Mas João não, ele é consciente. Ele era convicto e consciente da forma profunda de quem ele era. Ainda de que, como ser humano, todos nós estamos tentados a ser mais do que realmente somos. Somos tentados a nos posicionar, principalmente quando alguém vem nos perguntar, pensando que somos algo que é grande, que é bom, que é maior. E aí nós, realmente, talvez eu seja isso que estão dizendo que eu sou. Talvez eu possa ser mais do que realmente eu penso. Todos nós, como seres humanos, podemos estar tentados a nos enxergar maior do que realmente somos. Porém, João, ele está vacinado contra este pensamento. Por quê? Ele sabia quem Cristo era. E por saber quem Cristo era, ele diz: não sou eu.
Por mais que eu tenha um ministério que em Israel fazia 400 anos que Deus não levantava um grande profeta. Fazia séculos que não havia uma voz profética, em que não havia um mover de Deus sobrenatural no meio do povo. Mas em 400 anos, a religiosidade continuava sendo executada na nação. Ainda que Deus não estivesse falando, todavia, a religiosidade continuava se alimentando. Mas agora é diferente. João Batista declarou categoricamente, versículos 19 e 20, não sou o Cristo. Ainda mais, ele nos diz, verso de número 21, e perguntaram, então quem és? És Elias? Por quê? Malaquias, ele nos fala sobre um profeta à semelhança de Elias que haveria de vir. E João diz, também não sou Elias, não sou aquele grande profeta, ainda que nós encontramos muita semelhança entre o ministério do profeta Elias e o ministério de João. Mas ainda assim ele diz, não sou. Eles perguntam ainda, és tu o profeta? E ele respondeu, não. De que profeta eles estão falando? Moisés, em Deuteronômio capítulo de número 18, nos diz que haveria de vir um grande profeta. E é sobre este profeta que eles estão dizendo, és tu aquele que Moisés disse que viria? E João diz, não. Por quê? João Batista era o precursor do Messias, mas não era o Messias. Ele era o amigo do noivo, mas não era o próprio noivo. Por isso que nós vemos então a consciência de João de quem ele era. William Hendricks diz que o que temos aqui é uma comissão investigadora, que é um falso Messias poderia fazer um grande estrago e competir ao Sinédrio cuidar dos interesses religiosos de Israel. Por isso então que eles queriam saber quem é este João, o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. João responde então no versículo de número 22. Disseram-lhe, quem és? Porque nós precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Então, se tu não é o Cristo, se tu não é Elias, se tu não é o profeta, que dizes de ti mesmo? E aí, então, é a nossa primeira janela aberta. O que João dá testemunho de si mesmo. Verso de número 23. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João, então, ele se coloca dentro da profecia bíblica. Ele diz, eu sou aquele que Isaías profetizou. Isaías, capítulo 40, versículo de número 3, que também nós encontramos em Mateus, capítulo 3, Marcos, capítulo 1 e Lucas, capítulo 3 e aqui João, capítulo 1. Os 4 evangelhos relatam esta declaração associando João ao profeta Isaías. Então, João não era um eco, mas ele era a própria voz. Ele não era alguém replicando coisas que outros disseram, não. Ele era um profeta autêntico. E ele diz, eu sou aquele que Isaías disse, endireitai o caminho do Senhor. É uma voz que clama no deserto, dizendo, depois dele o Messias virá. O texto de Isaías, capítulo 40, versículo de número 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. João, então, ele está aplainando os caminhos, nas próprias palavras dele. Ele veio preparar o caminho para o Messias, ou seja, aterrando os vales, nivelando os montes, endireitando os caminhos tortos e aplainando os caminhos escabrosos. João está colocando a casa em ordem, porque a grande visita virá. João está dizendo, eu estou aqui com a mensagem de arrependimento, preparando o coração de vocês, porque o Messias virá. Essa é a resposta que ele dá. Os religiosos então continuam. Versículo de número 25. Perguntaram-lhe e disseram, por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Mais ou menos a pergunta é, se tu não é estas coisas, com que autoridade tu tem para batizar? Quem te autoriza a exercer o ministério do batismo e do arrependimento?
Já que tu não é quem nós esperamos que tu seja, nós nos perguntamos então, por que tu faz isso? Qual é a tua autoridade? E aqui talvez seja o X da questão desse primeiro ponto, que é, porque prega um batismo de arrependimento? Se somos a nação de Israel, a nação eleita, do que precisamos nos arrepender? A pergunta é, qual autoridade João está batizando pessoas judias como parte da sua preparação para o reino que ele está anunciando? Que reino é esse que tu diz que nós, judeus, 100% judeus, religiosos por natureza, religiosos desde a infância, do que precisamos nos arrepender? O que é este reino que você está anunciando? Que este reino diz, da maneira como vocês estão, vocês não serão aceitos. O profeta João então foca diretamente na questão da autoridade, que é o que eles querem saber. Só que João, ele usa a pergunta sobre a autoridade dele para focar para a resposta correta. E qual é a resposta correta? Versículo de número 26. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. João aproveita a questão e diz o seguinte: vou testemunhar a vocês sobre o Messias. Ele transforma a questão para dar um testemunho do Messias que ainda está oculto. Por quê? Seu batismo tem o objetivo de preparar o povo para Cristo. João está consciente da autoridade que ele exerce. Versículo de número 33, ele vai mencionar aquele, Deus me enviou a batizar. João, ele está autorizado por Deus a fazer o batismo. Mas ainda assim ele diz o seguinte: Cristo é o objetivo da autoridade. Cristo é aquele que vocês não conhecem. Ele ainda não se manifestou, mas ele já está entre nós. E nós vamos ver isso também. É interessante que os religiosos que conheciam toda a estrutura do Antigo Testamento, eles estão mais com dúvida do que com certeza. Mas nós vamos ver que um dos discípulos, que vai ser entre os primeiros discípulos de Jesus, quando ele ouve a mensagem de Cristo, e ele olha para o Antigo Testamento, e ele enxerga em Jesus a realização das profecias do Antigo Testamento. Ainda nós vemos que João afirma, eu batizo com água, ou seja, ele vai vir e vai batizar com o Espírito Santo. Eu sou apenas a ilustração, ele é a realidade. O que nós vemos que João nos responde que não foi reconhecido entre o povo, mas alguém que eles não conhecem, ele já está entre nós. E o seu ministério já vai dar início. Porque João diz, aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desarmar as correias das suas sandálias. João diz, a minha estatura é pequena perto da grande estatura daquele que vai ser manifestado. E nós, na sociedade judaica, os discípulos ou os alunos, eles faziam de tudo para o seu mestre, menos desatar as suas sandálias. Por isso que João, quando ele usa essa expressão, ele diz assim, não faço exceção alguma, nem mesmo essa, porque ele define a sua relação com o Messias de uma forma tocante. João, ele é consciente do seu tamanho e do tamanho de Cristo. No capítulo de número 13, no verso de número 30 ao 36, ele nos dá aquela célebre frase: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Então nós vemos que a primeira janela aberta é o testemunho de João de si mesmo. Quem eu sou? Eu não sou Cristo, não sou profeta, eu não sou o Elias, mas eu sou aquele que prepara o caminho para o Senhor. A segunda janela que nós abrimos é o testemunho que João dá acerca de Cristo, acerca do Messias.
Primeiro ele fala de si mesmo, agora ele vai falar acerca de Cristo. Versículo de número 29 ao 34. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João está dizendo: quem me autorizou a batizar, também me disse: o dia que você vê o Espírito descer sobre alguém, este é o Cristo, o enviado. E quando João fala que ele não conhecia, sendo ele parente de Jesus, não é que ele não conhecia a pessoa de Jesus, ele não reconhecia em Jesus o ministério dele como Cristo. Até que, neste episódio, o evangelista João não relata o batismo de Jesus, mas ele relata o que João Batista está dizendo sobre o que ocorreu no batismo. Porque nós vemos que, num dia, os sacerdotes vêm indagar a ele, e ele dá testemunho de si mesmo. Mas num outro dia, versículo de número 29, no dia seguinte ao episódio dos religiosos, diz ele que João viu a Jesus vindo, mas não era para o batismo já tinha acontecido. Mas quando Jesus vem, João então faz estas declarações. Agora nós vamos ver o testemunho de João sobre Cristo, que é o mais importante. João continuou a testemunhar de Cristo, mas agora, finalmente, viu Jesus que vinha para ele. Em 2 dias consecutivos, João testemunhou de Jesus. Primeiro para os religiosos, agora para os seus discípulos. E ele diz no verso 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João identifica no ministério de Cristo o ministério de salvação. Nessa expressão, Jesus é o Cordeiro de Deus, significa que é de Deus e que Deus ofereceu para a nossa salvação. Nos fala sobre o grande sacrifício pelo qual Cristo realizará a expiação do pecado e Deus reconciliará o mundo consigo mesmo. Quando João fala de cordeiro, nos remete ao sacrifício, não apenas ao sacrifício diário no templo, mas ao sacrifício pascal, aonde nós vamos ver o simbolismo de Cristo como cordeiro morto para a salvação, a semelhança da primeira Páscoa. Se ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, entre todos os sacrifícios, João alude a este fato do cordeiro oferecido. O fato de que a Páscoa estava perto e a citação de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que ele fez no dia anterior, confirma que o Batista, para apontar para Cristo como cordeiro, tinha em mente o quê? Este sacrifício expiatório pelo pecado. João está dizendo, nele os pecados serão perdoados. Como seria depois também, nós vemos que esta confirmação de Jesus como cordeiro, que era para ser o substituto pelos nossos pecados, nós vemos isso em vários trechos posterior a isso. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, o próprio evangelista João nos fala sobre o cordeiro morto. Também, Mateus, capítulo 8, nós encontramos o evangelista falando sobre isso. Filipe, quando ele vai falar ao eunuco, no capítulo de número 8, verso 32 de Atos dos Apóstolos. 1 Pedro, o apóstolo Pedro também nos fala sobre este cordeiro, e principalmente Hebreus, capítulo 9, nos fala sobre o cordeiro de Deus para a salvação de todos nós. E mais, João acrescenta que ele ia tirar o pecado do mundo. Não do ponto de vista de pecados pessoais apenas, mas o poder que o pecado tinha
de dominar a vida de todos nós. João diz, ele vai tirar o pecado, ele vai tirar o poder do pecado, o domínio do pecado. O pecado não mais terá poder a partir da expiação de Cristo. João, então, ele tinha convidado as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Mas agora, mostra-nos como e por quem o perdão dos pecados ele acontecerá. E esse é, meus irmãos, o fundamento da nossa esperança em Cristo. Qual? Que nele há perdão para todo o pecador arrependido. Que em Cristo, o Cordeiro de Deus, ele tira todo o pecado. Que em Cristo, o Cordeiro de Deus, nós não somos mais escravizados pelo poder do pecado por causa de Cristo. E o que foi isso? Ele foi providenciado por Deus desde toda a eternidade. O Cordeiro foi morto, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8, antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é um cordeiro não humanamente falando como eles faziam no templo. Oferece um cordeiro hoje, tem que oferecer outro cordeiro amanhã. Não é aquele cordeiro que ele é provisório, temporário, não. Mas ele é o cordeiro suficiente. E é nisso que nós encontramos uma grande distinção no testemunho de João acerca do cristianismo. Eu peguei uma declaração do pastor Hernandes Dias Lopes, em que ele nos fala sobre esta expressão. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque ele nos diz o seguinte: aqui, o cristianismo se distingue de outras religiões do mundo. Nas demais religiões, o ser humano providencia sacrifício para os seus deuses. No cristianismo, Deus providencia o sacrifício para o ser humano. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele foi preparado por Deus. Ele foi enviado por Deus. E ele veio da parte de Deus. Nós vemos então que no cristianismo as coisas acontecem ao contrário. Deus não exige de nós uma solução para o pecado pelo qual nós estamos dominados, pelo qual exerce um poder sobre nós que nós não temos reação, mas pelo contrário. Então nós vemos que, por causa do Evangelho, do sacrifício de Cristo, por causa do Cordeiro de Deus, preparado por Deus, enviado por Deus, da parte de Deus, é que nós temos então a nossa salvação. Que João diz, ele veio primeiro do que eu. Mas João, humanamente falando, era mais velho que Jesus. Nós vemos lá quando Maria e Isabel se encontram, que há mais ou menos uma diferença de 6 meses entre uma criança e outra. Mas João não está falando do ponto de vista humano. Mas João está dizendo que, na expressão antes de mim, está declarando a pré-existência de Jesus desde a eternidade. Agora ele está entre nós. Ele está se manifestando. João está dizendo para os religiosos, para os seus discípulos, ele já está entre nós, mas ele existia antes de nós. Por quê? Versículo de número 33. Ele é ungido de Deus. Ele é aquele que somente ele tem perante Deus uma posição que nenhum outro profeta, nenhum outro rei, nenhum outro sacerdote. Porque somente ele em si é rei e profeta e sacerdote. Então João diz para dar mais força ao seu testemunho e apela para a experiência extraordinária do Espírito, quando ele diz, eu faço aquele batismo que é externo, eu faço aquele arrependimento que as pessoas declaram e eu consigo ver. Porém, nós vamos ver que aquele Espírito que desceu sobre ele, faz com que ele batize com o Espírito Santo. Ele vai fazer a mudança interna. Ele vai realizar a operação do coração. Ele vai mudar a natureza espiritual dos pecadores. Nós não seremos mais caracterizados como pecadores, mas seremos caracterizados como filhos de Deus. Porque João diz, eu vi o Espírito descer do céu sobre ele. Ainda mais, no versículo de número 33, João tinha sido avisado para reconhecer o Messias por este sinal, o Espírito descendo. Era aquilo que caracterizaria o ministério espiritual de Cristo de forma singular
de qualquer outro ministério já existente. É por isso que Jesus pode batizar, diferente de João, com o Espírito Santo. Uma outra expressão ou uma outra declaração é que João podia batizar com água, podia celebrar um rito meramente externo, mas aqueles verdadeiramente arrependidos, Jesus podia conceder uma renovação interior, sobrenatural e espiritual. Nessa mesma linha, um outro teólogo, F.F. Bruce, ele diz o seguinte: Jesus, que foi ungido pelo Espírito com um sinal tão claro, que era o único qualificado a repassar a mesma unção ao povo. Embora, como este evangelho deixa claro mais adiante, a concessão completa do Espírito só tenha acontecido depois da glorificação de Jesus. O episódio do batismo e do Espírito descendo, ele é singular na história humana. Deus tinha dito para João, quando isso acontecer, é o sinal, é a mostra. Ele veio e ele está entre nós. A partir de agora tudo será diferente. O Espírito vai se manifestar, fazendo uma obra interior, sobrenatural, espiritual, que jamais foi feita. Por isso então, que um outro teólogo, J.C. Riley, ele diz o seguinte: o batismo com o Espírito não é o batismo com água. Não consiste em aspergir nem imergir. Não é batismo de criança nem de adulto. É o batismo que nenhuma denominação pode ministrar. Nenhum ser humano tem essa competência. É o batismo que o grande cabeça reservou apenas para si mesmo. Esse batismo é a infusão da graça. Esse batismo é no coração do pecador. É o mesmo que o novo nascimento. É o batismo absolutamente necessário para a salvação. É aquilo que Jesus vai dizer a Nicodemos: te é necessário nascer de novo. Não apenas da água, não apenas da carne, mas sim do sangue e do Espírito. Esse é o testemunho que João dá acerca de Jesus. Eu não sou o Cristo, mas eu vos apresento quem é o Cristo. Eu vos apresento o seguinte: ele ainda não se manifestou, mas vai se manifestar. Então é que nós chegamos na nossa terceira janela, que é testemunho de João sobre si, testemunho de João sobre Cristo e, por último, o testemunho dos primeiros discípulos de Jesus. Verso de número 35 ao verso de número 51. Nós temos aqui, dentro do testemunho dos primeiros discípulos, duas partes. A primeira parte, os dois primeiros discípulos são discípulos de João, que se tornam discípulos de Jesus. E a segunda parte são discípulos, digamos assim, novos convertidos. Um dia depois do testemunho de João Batista, diante da comitiva do Sinédrio, João estava na companhia de seus dois discípulos, e vendo Jesus passar, disse: esse é o Cordeiro, o testemunho sobre Jesus, o Messias de Deus. Mas agora nós vemos no verso de número 35. Um dia depois do Sinédrio, e agora mais um dia depois, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. É interessante porque, bom, se ele é o Cordeiro e tu é o profeta, eu devo segui-lo. E diz que eles começam a seguir a Jesus. E quando Jesus emergiu da sua vida particular para entrar no ministério público, não tinha nenhum adepto, seguidor, discípulo. Vocês já pararam para pensar nisso, que quando Jesus vai para o batismo, ninguém o conhecia, não tem ninguém com ele, ninguém o segue. Quando Jesus vai para o deserto, ele vai sozinho. Quando Jesus volta do deserto, aí então é que começa o seu ministério e que ele chama os discípulos para si. Então nós vemos que ele está sozinho. Deus, porém, enviou um profeta para preparar o caminho de Jesus, que é João. E foi no meio dos convertidos de João que nós encontramos os dois primeiros discípulos de Jesus. Meyer Pearman escreve o seguinte: nesse trecho bíblico, conta como 3 desses discípulos, inclusive o discípulo não mencionado pelo nome, deixaram a escola preparatória de João
para se tornarem estudantes da escola superior de Jesus. Eles deixaram aquele que preparava o caminho para ir agora para o próprio caminho. Aquele que apresentava quem viria para ir agora para aquele que veio. Então, nós encontramos dentro deste testemunho dos discípulos algumas lições que eu vou tentar exemplificá-la como as nossas aplicações. Por exemplo, em primeiro lugar, jamais desista de apresentar Jesus às pessoas. Jamais desista disso. Por quê? Quando João apresentou Jesus como Cordeiro de Deus, pela primeira vez, não há registro de que alguém o tenha seguido. Ou seja, no batismo, João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus me enviou a preparar o caminho para ele. Mas ninguém seguiu a Jesus. Agora, neste segundo episódio, que João novamente reforça isso, diz que André e outro discípulo de João Batista seguiam Jesus e o reconheciam como o Messias. Então, jamais desista de apresentar Jesus a alguém. Se o próprio João tinha por objetivo apresentar, olha, eu não sou ele, mas eu vou apresentar vocês a quem ele realmente é. Ele é o Cristo. Então sigam. Ainda mais, em segundo lugar, jamais desista de levar outros a Jesus. Por quê? Versículo 40, 41 e 42. André, irmão de Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de que João o haviam seguido, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Segundo, jamais desista de levar outros a Jesus. João apresenta Jesus e o seu discípulo André, e outro discípulo que não sabemos o nome, segue a Jesus. E agora o que André faz? André agora vai até seu irmão Pedro e diz o seguinte, versículo de número 41. Apresentou a seu irmão e disse: achamos o Messias. Ele está dizendo: Pedro, vamos lá, porque ele chegou. Nós achamos ele. Após ouvir o testemunho de João, depois que André abriu os olhos da sua alma para reconhecer, ele é o Cristo, o que ele fez? Encontrou Pedro e disse: eu vou levá-lo até Cristo. Que é então nossa segunda aplicação. Jamais desista de levar outros a Jesus. Por quê? Se eu encontrei a salvação, se eu encontrei o Messias verdadeiro, o que eu tenho que fazer? Apresentá-lo a outros. André era o tipo de cristão que está sempre levando alguém a Jesus. Mais tarde, foi André quem levou o menino dos 5 pães e dos 2 peixes até Cristo. Também foi André quem apresentou os gregos a Jesus, no capítulo de número 12, versículo de número 22. André achou a Cristo. E o que ele faz então? Todos que eu puder, eu vou levá-los a Cristo também. E nós vemos que dentro desse texto há um detalhe interessante, que é o versículo de número 42. Diz que André levou Pedro a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: tu és Pedro. Como dissesse: eu sei quem tu és. Mas o detalhe é o seguinte: Jesus fixou o olhar em Pedro. E quando nós lemos em Lucas, capítulo 22, e verso 61, ali também um olhar de Jesus. Mas ali nos diz que, Lucas 22, 61, após Pedro negar a Cristo 3 vezes e o galo cantar, está escrito: então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia lhe falado: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Nós vemos 2 olhares diferentes que Jesus tem para Pedro. Ele olha e diz: tu és Pedro, eu te conheço, mas agora tu é chamado à salvação. E um outro olhar de Jesus em Lucas 22, 61 é: tu és Pedro, e eu te conheço. Por mais que Pedro tenha negado a Jesus, e Jesus sabia disso e alertou Pedro que isso aconteceria, todavia Jesus ainda está olhando para Pedro.
Jesus é o mesmo olhar de salvação do primeiro dia. É o mesmo olhar de salvação quando Pedro ainda era um pecador. Jesus, então, o olhar de Cristo é um olhar de salvação, é um olhar de perdão, é um olhar de restauração, é um olhar de libertação. Jesus não mudou porque Pedro negou. Ele continua olhando para Pedro e dizendo: tu és meu, porque eu sei que tu és Pedro. Então nós precisamos, como André, levar outros a Jesus. Em terceiro lugar, saiba que há várias formas de levar pessoas a Cristo. Versículo de número 43 a 46. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. O que nós encontramos é que com André foi diferente de com Pedro, que com Filipe foi diferente de André e Pedro. Nós vemos que Jesus olha para Filipe e diz o seguinte: segue-me. E o que nós encontramos nessa expressão é de que quando Jesus chama a cada um, é de uma forma particular. Nós não podemos entender que Cristo vai chamar a todas as pessoas do mesmo jeito. Por quê? As pessoas são diferentes e recebem abordagens diferentes do Evangelho. Mas todas elas devem ser conduzidas a Cristo. Assim como João não chamou os seus discípulos para si mesmo, pelo contrário disse: eu não sou o Cristo, o que nós encontramos é o quê? Que João ensinou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Não criem discípulos para si, mas em caminhos para Cristo. Há várias formas de fazer isso. E J.C. Ryle, ele diz o seguinte: há diversidade de operações na salvação das almas. Todos os verdadeiros cristãos foram regenerados pelo mesmo Espírito, lavados no mesmo sangue, servem ao único Senhor, creem na mesma verdade, andam pelos mesmos princípios divinos, mas nem todos são convertidos da mesma maneira. Nem todos passam pelo mesmo tipo de experiência. Na conversão, o Espírito Santo age de forma soberana. Então, muitas vezes, a maneira como eu evangelizo um é diferente como eu evangelizo o outro. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e Deus as trata de forma diferente. Em quarto lugar, nós vemos que quando Jesus ele evangeliza Filipe, ele diz: segue-me, é um chamado direto. E Filipe abandonou tudo e o seguiu. Em quarto lugar, versículo 45. Quando Filipe acha Natanael, o que ele diz? Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Use as escrituras para apresentar a Cristo. Muitas vezes os nossos argumentos da experiência pessoal, eles de alguma maneira podem ser úteis para apresentar a Cristo, mas não são os nossos argumentos de experiência pessoal que valem. O que converte o coração do pecador é o Evangelho. Então nós precisamos, em quarto lugar, usar a Escritura. Filipe compreendeu Jesus por meio da Escritura. Quando Natanael questiona: mas quem é esse? Olha, a Escritura diz que seria assim, 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 os profetas, Moisés, e ele é tudo isso que a Escritura diz que nós o encontraríamos. Então, por isso, nós precisamos usar a Escritura para evangelização. Em quinto lugar, versículo de número 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe respondeu: vem e vê. Em quinto lugar, use os melhores métodos para apresentar a Cristo. Quando Natanael, ele de forma talvez irônica, mas Jesus vai dizer depois, ele é um verdadeiro israelita. Então digamos que o preconceito inicial de Natanael, ele de alguma forma pode para ele ser verdadeiro. Por quê? Quando Filipe enfrenta a oposição de Natanael, não com uma refutação contundente, mas com uma convocação à experiência. Olha,
Não vou te dizer muito, a Escritura diz que é ele. Mas seguinte, vem e vê. Carson, sobre esse trecho, ele diz o seguinte: quando Filipe diz que a pesquisa honesta é uma cura maravilhosa para o preconceito, a análise da Escritura é uma cura maravilhosa. Nazaré podia ser tudo o que Natanael pensava. Uma cidade pequena, desprezada, sem muito protagonismo, mas há uma exceção que põe à prova toda a regra. E que exceção esse jovem encontrou? Filipe estava convicto. Vem e vê, experimente, ande com Cristo, olhe para Cristo, viva com Ele, você vai ver, verdadeiramente este é o Filho de Deus, que nos leva ao sexto lugar, a sexta aplicação. Confie no poder de Jesus para atingir as pessoas mais céticas. Talvez nós pensamos, não, mas aquele dali é muito intelectual, não, aquele dali, ele é, de alguma forma, ele entende muito mais do que eu, ou aquele dali tem um coração muito duro, é rebelde. Não importa. Confie no poder de Jesus, que não é você, não sou eu. A nossa missão, o nosso objetivo é levar o Evangelho, apresentar a Cristo, e o poder do Espírito Santo que João falou, ele vai no poder do Espírito Santo converter o coração do pecador. É no poder do Espírito que a palavra vai fazer o seu efeito. Que é o versículo 47 ao 51. Na experiência de Natanael, nós vemos ali que Jesus, quando ele vai falar com Natanael, ele diz o seguinte: Natanael tinha um conhecimento limitado, mas um coração sincero. Era um homem em quem não havia dolo, conforme as palavras de Jesus. Por quê? Porque ele aguardava o Messias. Quando Natanael vai até Jesus, e Jesus diz o seguinte: eu te conheço, eu te vi debaixo da figueira. O que alguns estudiosos entendem é que era o local de oração, era o local de devoção, era o local onde Natanael fazia a sua liturgia diária. Tanto que quando Jesus diz isso, vamos ler as palavras do próprio Cristo. Versículo de número 50. Jesus respondeu, disse-lhe: porque te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho de Deus. Quando Jesus revela de forma sobrenatural sobre Natanael, ele tem uma resposta direta, que é o versículo de número 48. De onde me conheces? Jesus respondeu: debaixo da figueira. No 49, Natanael diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael inicia cético. Não tem nada muito bom que possa vir de lá. E aí Filipe diz: não, tu não está entendendo. Vem e vê. Quando Natanael foi, ele disse: Rabi, tu és o Mestre, o Filho de Deus. E por isso, diante da onisciência de Jesus, Natanael se rendeu e confessou que Jesus é o Mestre, o Filho de Deus. Jesus destacou que aqueles que reconhecem sua onisciência verão também a sua glória, pois ele é o Filho de Deus. Jesus diz: tu não vais ver somente isso, tu vai ver os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo. Ou seja, Cristo ainda não iniciou o seu ministério público, mas ele já está dizendo: a partir de agora, ou posso parafrasear para vocês, meus irmãos, a partir deste capítulo de número 1 no Evangelho de João, nós vamos começar a ver coisas extraordinárias acontecendo, o Espírito de Deus se manifestando, cura, milagre sobrenatural, conversão. Os mais céticos vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E nisso, já finalizando, ainda assim tem alguns pequenos detalhes dentro desse texto que eu gostaria de ressaltar, que é a primeira pergunta que nós encontramos ali, quando os discípulos vão até Jesus. João disse: ele é o Filho de Deus, e eles vão. E aí Jesus pergunta: o que buscais? Assim como a pergunta dos religiosos: quem és tu, João? Agora Jesus pergunta para os seus discípulos: o que vocês buscam? E é uma pergunta que é importante para nós.
É a necessidade de termos nítida consciência de qual é o nosso objetivo na vida. Imagine, faça um exercício mental aí, Jesus perguntando para você: o que tu estás buscando na tua vida? O que tu está procurando? Qual é o teu objetivo de vida? Jesus, para despertar nas pessoas o reconhecimento de quão fútil é a vida que estão levando, pergunta-lhes: o que buscais? Qual é o nosso objetivo? A pergunta desafia as pessoas a se tornarem discípulos sérios. Porque nós podemos simplesmente viver aleatoriamente, mas Jesus nos pergunta: o que nós estamos buscando? Mais uma citação de um outro teólogo, que ele diz o seguinte, para finalizar: Cristo deseja ser seguido com toda seriedade. Tantos o seguem por uma multidão, porque a multidão está indo atrás dele, levando outras pessoas consigo. Tantos o seguem porque está na moda, sem possuírem opinião própria sobre Jesus. Muitos o seguem como por experiência, vão ficando para trás quando surgem as primeiras dificuldades. Muitos seguem com ideias errôneas quanto àquilo que esperam da parte de Cristo. Cristo não manda ninguém embora simplesmente pela sua lentidão em entender quem Ele é e o que Ele tem feito pelos pecadores. Mas com essa pergunta: a quem buscais? No entanto, Cristo nos faz entender que aquela atração vaga e misteriosa atrai a Ele as pessoas, deve ser trocada por uma compreensão nítida quanto ao que nós mesmos experimentamos receber dEle, para suprir as nossas necessidades. E, com sinceridade, buscamos a Deus, buscamos a santidade, buscamos serviço com Cristo, buscamos a Cristo e precisamos fazer como Filipe disse a Natanael: vem e vê, experimente Jesus, viva Jesus, sirva Jesus, esteja com Cristo. Se até hoje, nas palavras desse teólogo, muitos de nós têm uma vida vaga, de aprendizado lento, Jesus não nos manda embora, Jesus não nos joga fora, Ele é paciente conosco, mesmo quando nós não estamos entendendo plenamente aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, mas ainda assim Ele nos chama: vem e experimente a Cristo. Esse é o testemunho cristão. Vamos nos colocar em pé, relembrando as 3 janelas: testemunho de João sobre si, testemunho de João sobre Cristo e o testemunho dos discípulos sobre Jesus. Vocês conseguem compreender que há uma corrente que se iniciou com João Batista, seus 2 discípulos, Filipe e Natanael, André pregando para Pedro, e os discípulos se multiplicam, e a igreja então começa a crescer após o derramamento do Espírito. Nós vemos a igreja primitiva sucessivamente, até chegarmos milhões de milhões nos dias de hoje. Nós somos fruto do ministério evangelístico dos primeiros cristãos, e é isso que nós precisamos ter em mente. Jesus nos chama para a palavra-chave desta pregação: testemunho. Jesus nos chama como testemunhas daquilo que é o Evangelho. Nós precisamos viver e testemunhar do que Cristo tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai eterno, nessa manhã gloriosa em que nós estamos reunidos na Tua casa para louvar ao Teu nome, orar, clamar, buscar, ouvir da Tua palavra, Senhor, é que agora, diante da exposição do Teu Evangelho, nós nos colocamos com o coração quebrantado, ó Pai. E eu oro, Senhor, para que Tu quebrante o meu coração, e não só o meu, mas de todos nós nessa manhã. Para que quando nós olharmos para a Escritura Sagrada e vemos esta efusão do Espírito, esse manifestar sobrenatural da glória de Deus, essa operação em que Jesus diz: a partir do ministério do próprio Cristo, os céus estão abertos, não há mais separação entre o homem e Deus, Cristo é a ponte, é a expiação, é a salvação, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do nosso coração, e nós precisamos viver dia após dia a realidade de que não somos mais dominados pelo pecado. Ainda que pecamos, o pecado é uma tragédia diária na nossa comunhão com Deus, mas Cristo, Tu sempre está disposto a nos perdoar e nos chamar a este convite diário. Quando os discípulos perguntam: Mestre, aonde Tu moras? Aonde
aonde tu estás e tu diz: vem. Tu sempre tens chamado pessoas ao teu abrigo e tu nos chama nessa manhã a descansarmos em ti, desfrutarmos de ti, estarmos em comunhão contigo, encontrar em ti a razão da busca que nós temos como seres humanos. Nós buscamos desesperadamente, muitas vezes na riqueza, nos bens, nos relacionamentos, buscamos em nós mesmos, mas tu está nos convidando: venha até mim. Tu está nos convidando ao teu evangelho, dizendo que tu és a razão da nossa existência, e que aqui, ó Pai, mesmo frequentando os cultos, estando ouvindo a tua palavra, estando em comunhão, se há alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão convicta, essa decisão espiritual, sobrenatural, que o teu Espírito gera em nós, de viver uma vida plena no teu evangelho, abandonando aquilo que Cristo diz, precisamos deixar tudo para trás, buscar as coisas do reino dos céus, porque todas as outras nos serão acrescentadas. Que esta palavra gere em nós este desejo de viver a experiência com Cristo e testemunhar sobre Jesus aqueles que estão ao nosso redor, porque isso é o evangelho, é a proclamação da salvação de Deus para todo aquele que crê. E eu, em nome do Senhor, nessa manhã, eu oro e peço, ó Pai, em nome de Jesus, em cada coração, gere em nós este fogo do Espírito, que vai nos fazer ser testemunha a todos aqueles que estão ao nosso redor e fora da igreja, dentro da igreja, no trabalho, na escola, entre os parentes, aqueles que convivem conosco. Por isso, em nome de Jesus, nosso Senhor, esteja conosco ao longo desse culto. E todos nós dizemos amém, em nome de Jesus.